fogo sagrado da transmutação, desce sobre mim e abre a minha alma. Me queime por dentro, rasgando as minhas vestes de ilusão. Fogo sagrado da transmutação, nas chamas de tua verdade iluminarei a minha mente. No calor de tua energia, abrigarei o meu espírito. Fogo sagrado da transmutação, consome todo o mal que existe em mim, para das cinzas do que restar, possa renascer em glória meu verdadeiro eu. A gente tem um hábito aqui no Imagic de, sempre que nos depararmos com uma palavra nova ou uma palavra inserida de forma pouco usual dentro de um determinado contexto, ir até o dicionário e procurar conhecer o verdadeiro significado que esta palavra possui. Foi exatamente isto que nós fizemos com a palavra ressurreição. Nós fomos até o Titio Aurélio e lá encontramos que ressurreição deriva do termo latino resurrectione e que significa, em primeiro lugar, um efeito de ressurgir ou ressuscitar. Pode também estar se referindo a uma cura surpreendente ou imprevista. No sentido religioso, indica uma festa cristã comemorativa da ressurreição de Cristo. Você lembra da história? Depois de crucificado, diz a nossa mitologia judaico-cristã, Jesus foi enterrado e desceu aos infernos, de onde regressou no terceiro dia. Mas a ideia de ressurreição de uma divindade não é uma coisa exclusiva dos cristãos. Os povos antigos comemoravam na mesma época a morte e o renascimento de vários deuses, como por exemplo Tammuz e Damuzi na Suméria, Atis na Caldeia, Osíris no Egito, Adonis e Dionísio na Grécia e tantos outros. A Igreja Católica aproveitou um conceito já estabelecido na memória dos homens e passou a celebrar a ressurreição de Jesus no domingo seguinte à primeira lua cheia, após o equinócio de março, continuando assim a antiga tradição. Desta maneira, nós podemos compreender que a palavra ressurreição quer dizer voltar à vida depois da morte. Mas não se trata de um simples renascimento. Trata-se de um retorno à vida em glória, isto é, um estado muito superior ao anterior. A ideia básica deste treinamento é transformar coisas ruins em coisas boas. Tudo no universo é composto de energia. O óleo diesel do caminhão do titio Alfredo, a eletricidade que move o elevador da tia Mercedes, o papagaio da dona Belarminda, as nuvens do céu de abril, o pensamento do primo Alfredinho, é tudo energia mais ou menos condensada. Nossos males também são uma composição de várias formas de energia combinadas. E da mesma maneira que nós transformamos a energia química acumulada na gasolina em energia motora que move o nosso carro, em energia elétrica que faz dar a partida no motor, em energia luminosa que acende os faróis, em energia calorífica que aquece o interior do carro, em energia sonora que permite que eu toque a buzina e em tantas outras formas de energia. Nós também podemos transformar as energias contidas em coisas ruins que nos incomodam em energias positivas de coisas que nos darão prazer. Assim, este treinamento é indicado para mudar radicalmente condições dolorosas, como uma doença muito grave, problemas de difícil resolução, como existem tantos em nossas vidas, contrariedades consideradas graves, vícios cristalizados. Para atingir os objetivos propostos nesta vivência, nós usaremos 3 técnicas associadas
desenvolvidas pelo Imagic. Usaremos o pensamento mágico, o sonho virtual induzido e a Psychic Drill. Para que possamos entender melhor, vamos por partes, como dizia aquele nosso velho amigo inglês. Primeiro, pensamento mágico. As técnicas de pensamento mágico são rotinas psíquicas que trabalham diretamente com as programações mentais na área de automação orgânica, produzindo alterações comportamentais e psicoestruturais de acordo com a vontade do praticante. Elas fazem parte do currículo de matérias da chamada magia mental. Já a técnica do sonho virtual induzido atua junto aos corpos emocionais e mentais, provocando sensações muito profundas e marcantes. Sabemos que, dependendo da intensidade e da força de uma imagem mental criada pelo indivíduo, a sua mente interior, conhecida vulgarmente por subconsciente, não distingue um fato imaginário de um real, passando a atuar de acordo com a gravação recebida. Desta maneira, com o participante já num estado de consciência conveniente e induzindo imagens mentais associadas a estímulos sonoros cuidadosamente selecionados, tem-se acesso a regiões interiores muito profundas, onde pode-se provocar um sonho virtual induzido, uma vivência intensa, onde, num curtíssimo espaço de tempo, gravações muito vivas são realizadas. Psychic Drill é um conjunto de ginásticas mentais que visam desenvolver e fortalecer de maneira integral todos os dons psíquicos inerentes do praticante. Só como exemplo, se num treinamento físico você procura deixar todo um sistema de músculos mais desenvolvido e pronto para uma determinada ação, o mesmo se dá aqui, só que atuando na área da mente e nos processos mentais mais profundos da psique humana. Como numa academia de condicionamento físico, também aqui são propostos uma série de movimentos mentais e ações específicas do pensamento, buscando atingir um fim pré-determinado. Há pouco, quando falei dos objetivos desta vivência, eu falei para você que ela procura resolver aqueles problemas graves, de difícil solução, que atravancam a vida da gente. Muitas vezes nós atravessamos certas fases em que parece que dá tudo errado. Surge um problema e nós nos debatemos e não encontramos saída alguma. Tudo parece tão difícil. A cada instante que passa, a coisa parece que se complica mais. E por mais que se faça, não se encontra a solução. Na maior parte das vezes em que isso acontece, a causa é kármica. Isto é algo que foi criado no passado e que não foi resolvido. É bom nós darmos uma limpada na palavra karma. Uma vez perguntaram a um grande mestre do pensamento: Mestre, o que é pecado? E ele disse: meu filho, pecado não existe, existe ignorância. E a pergunta foi além: Mestre, o que é karma? E ele disse: Filho, karma também não existe, existe consequência. Às vezes, estes problemas tão complicados são consequência de certos atos que cometemos no passado. Mas, quando nós nos lembramos destes desequilíbrios, destes erros, destas ações, é possível corrigi-las, é possível conscientizá-las e corrigi-las, porém, às vezes, elas se encontram abaixo da nossa linha de consciência. É como se realmente existisse outra vida, uma vida antes do nascimento, e estes erros estarem localizados lá, em outras vidas, naquelas chamadas vidas passadas. E aí hoje nos defrontamos com situações que parecem realmente
insolúveis, enigmáticas, misteriosas, este exercício também cobre estas situações para que venha luz à mente, para que se encontre o reequilíbrio de tanto tempo, para que se ache a saída. Portanto, este é um exercício também para aqueles problemas kármicos, doenças que surgem sei lá da onde, situações que de repente aparecem diante de nós como grandes ondas vindas do nada e que muitas vezes querem nos aniquilar completamente. Este é o trabalho para ser feito. É preciso repeti-lo várias vezes. Muitas vezes não basta praticá-lo uma vez só. É preciso se desgastar esta energia e, portanto, refazê-lo a cada 15, 20 dias, até que tudo tenha passado em casos de doenças muito graves, em casos de situações muito complicadas. Não vale a pena realizá-lo todos os dias. Não. Tem que haver um espaçamento de no mínimo uma semana entre um exercício e outro. Quando eu falei sobre os objetivos deste treinamento, eu disse que ele era próprio para aqueles problemas graves em nossas vidas. Situações que nos incomodam profundamente. Pode ser uma doença grave, pode ser um problema para o qual nós não tenhamos uma resposta, uma solução. Pode ser uma escolha que às vezes temos que fazer na vida e elas são tão difíceis. Mas, via de regra, este trabalho, ele se presta muito para aquelas situações que o melhor seria a coisa morrer para que nascesse algo em seu lugar. Então eu tenho uma doença grave, o interessante seria que essa doença morresse, acabasse e dela nascesse um ser saudável, forte, poderoso, saudável. Eu tenho um problema dentro da minha casa, o ideal seria que esse problema fosse aniquilado, desaparecesse e se transmutasse em algo que realmente valesse a pena. Às vezes eu não tenho muito claro o que quero. Não sei. É evidente que quando tenho uma doença, sei que quero saúde. É evidente que quando eu tenho dentro da minha casa algo que está errado, eu quero que esse algo que esteja errado seja expulso e que a harmonia retorne ao ambiente. Mas às vezes, em casos de escolha, em casos de situações difíceis, em casos em que exista o livre-arbítrio de terceiros, eu trabalho numa empresa, eu preciso ser promovido, mas a minha promoção depende do seu Godofredo pedir aposentadoria. Só vou ser promovido quando o seu Godofredo pedir aposentadoria. Qualquer trabalho que eu faça que envolva expulsar ou obrigar o seu Godofredo a pedir aposentadoria é magia negra. O que fazer? Este é o treinamento indicado para estes casos. Casos de difícil solução. Então, agora, eu gostaria que você pensasse num caso de difícil solução que você gostaria de alterar, transmutar, fazer uma ressurreição. Escolha o fato. Dentro de momentos vai entrar uma música. E nesse momento, eu gostaria que você primeiro analisasse bem a situação. Olhasse vários ângulos. Pensasse, é ver de frente o problema. Esta é a primeira ação. As pessoas têm medo, viram as costas e fogem. Não, para nós podermos resolver um problema, por mais grave que ele seja, a primeira coisa é olhar para ele, tomar consciência da sua existência, para depois trabalhar pela sua mutação. É isso. Eu quero que você pare e pense no problema, na situação, nos desdobramentos, nas consequências, nas pessoas que estão envolvidas, em tudo aquilo que dói.
Se você quiser fazer algumas anotações, itens, seria muito bom. Esta análise tem que ser feita bem acordado, bem consciente, de preferência com os olhos abertos para uma folha de papel e rabiscando nessa folha de papel tudo aquilo que passa pela sua mente. Muito importante manter o foco, não dispersar, estar atento. Isso acontece. Nós acabamos fugindo, dispersando, pensando em outras coisas. É natural. Porém, sempre que você se conscientizar de que fugiu, que divagou, que entrou em estado de sonolência, volte a tempo presente e continue na sua análise. Depois de ter ouvido as instruções preliminares, você deve procurar um lugar bem calmo, um momento em que você sabe que não será perturbado. Para ajudar, procure avisar as pessoas da casa que você vai estar ocupado e que vai precisar de um mínimo de silêncio. Não precisa ser exagerado, não precisa trancar a sogra no banheiro, amarrar a boca do cachorro com barbante, botar fita adesiva na boca do vizinho, ou jogar o rádio da prima maricota pela janela, nada disso. Um mínimo de silêncio, um pouco de tranquilidade. Para ajudar, desligue telefones, despertadores eletrônicos, tudo aquilo que faça bip, flip, pop. E reserve um instante que seja só seu. Você precisa deixar junto de si um reprodutor de CD. Diminua a intensidade de luz e coloque-se numa posição o mais confortável possível. Se você não dorme, pode fazer deitado. Mas se você é daquelas pessoas que são consideradas boas de cama, deitam e dormem, faça sentado. Procure acompanhar o instrutor, participar da coisa. Se eventualmente você der uma apagada, sem problemas, continue e vá até o fim e futuramente você repete o exercício. Num determinado momento, eu que sou o instrutor, vou pedir para você usar a sua imaginação. Você sabe que as pessoas às vezes ficam tão confusas quando ouvem falar em imaginação. Muitas acham que não possuem, que não conseguem enxergar nada daquilo que eu estou sugerindo. Eu digo assim para elas: visualize um urso polar bebendo laranjada num copo de cristal. E ela responde: cara, eu não vejo nem o branco da pele do urso, você quer que eu veja o copo de cristal com laranjada? Eu não enxergo nada. E é aí que está o segredo do negócio: enxergar. Como alguém pode enxergar algo se está com os olhos fechados? Isto é tecnicamente impossível. Se os olhos estão fechados, você não vai ver nada. Trata-se de ver com os olhos da mente. Quando eu estava falando para você do urso polar, você o criou em sua mente. É aí, está aí agora. O urso polar segurando o copo em sua mão, a laranjada bem amarelinha. É isso. Ver com os olhos da mente, sem fazer força alguma com os olhos físicos. Esse é o segredo. E é tudo o que você precisa para praticar esse exercício e obter dele os resultados que espera.